Olá, amados! Sou Carmen Henneman e o nosso vídeo de hoje falará sobre o que eu acredito ser o maior desafio que alguém pode enfrentar, e que é o desafio de ter que confrontar-se a si mesmo ou confrontar-nos a nós mesmos. Pois é, então hoje estaremos falando sobre o que eu chamarei de confronto ou autoconfronto, como é o que vamos ver algumas vezes durante esse tempo. Este vídeo de hoje será apenas uma introdução a este tema que será desenvolvido ou apresentado durante as próximas 3 semanas através dos próximos 3 vídeos na parte 1, 2 e 3 do mesmo assunto. Então, quando pensamos na introdução deste tema, o que podemos pensar sobre confronto? O que seria um confronto? Será que temos alguma experiência que poderemos usar para ajudar-nos a entender todo o contexto desta palavra? Bem, neste caso, vamos centralizar este tema em um momento muito especial que houve entre Jesus e um dos seus discípulos, neste caso Pedro. Sabes aquelas perguntas que sucedem quando ocorrem aquelas conversas íntimas de confronto ou autoconfronto, quando certas questões parecem até nos despir ou nos desnudar ou deixar-nos nus, sem dar-nos saída de escapar de nós próprios? Então, é exatamente sobre isso que falaremos. E para fundamentar todo a nossa discussão e os nossos argumentos, eu quero usar esse texto de João, capítulo 21, versículo 15, porque esses 3 versículos, do 15 ao 17, nos mostram a ênfase, o centro ou âmago da discussão que houve entre Jesus e Pedro. Quando eu digo discussão, eu não estou falando uma discussão secular, assim, tipo briga, não me refiro a isso, mas foi uma conversa em que se usaram argumentos diferentes que nos ensinarão coisas novas a partir de hoje, dentro desse texto. Então, para começar, vamos conhecer o versículo 15 no idioma original do Novo Testamento, que é o idioma grego. E neste caso é o grego koiné, que é o mais simples e mais popular e mais fácil também de se entender. Então vamos ver que somente o versículo 15 está aqui e diz assim: Rote eristesan legeito Simone Petro ho Jesus. Simon Ioanno, agapasme pleon tuton, legeuto, nai kyrie, su oidas rote philose. Legeuto, bosketa arniamu. Este é um texto muito lindo e muito completo. Antes de mostrar a versão em português, eu só gostaria de somente mencionar, porque não vamos discutir o texto em si, não vamos entrar em nenhuma parte tão profundamente, porque eu vou trazer esse mesmo texto completo de 15 a 17 nos 3 vídeos que vão seguir. Vídeo 1, 2 e 3, ou parte 1, 2 e 3, sobre toda essa discussão. Então, hoje é apenas uma introdução. Sem embargo, eu gostaria de enfatizar 3 coisas importantes dentro desse texto, e gostaria de fazer isto para trazer-te uma informação prévia, talvez com um pouco de intenção de despertar tua curiosidade para o que vamos descobrir sobre essa conversa íntima que houve entre Jesus e um dos seus discípulos mais conhecidos, que foi Pedro. Veremos então que nesse versículo 15, a primeira coisa importante que eu vejo aqui é a pergunta de Jesus. O verso diz assim: Simon Ioanno, Simão Pedro, agapasme pleo tuton, agapasme, amas a mim, vendo ao contrário, agapas, amas me ou me amas, pleo, muito mais que estes ou que estes outros, como vemos em português, e vamos comparar. Então, a primeira coisa é que em grego existem pelo menos 4 tipos de amor mais enfáticos, mais conhecidos e mais usados em termos de palavras, de termos. O primeiro dele é o amor agape,
que é o amor perfeito referente a Deus. O segundo é o amor filia, que é o amor fraternal, de irmãos, de pessoas. O terceiro é o estorguê, que é o amor familiar, ou é o amor que se desenvolve dentro de uma família, entre pais e filhos e vice-versa. E o quarto é o amor eros, que é o amor sexual, mas esse não está em questão aqui. Então, esse texto vai estar girando ao redor de dos dois primeiros tipos de amor, que é o agape e o filia. Ou seja, o agape é o amor perfeito de Deus e o filia é o amor imperfeito, porque é o amor fraternal, o amor de pessoas, amor de homens, amor humano, cheio de defeitos e limitado. Então, vamos ver que aqui, quando Jesus perguntou a Pedro, me amas, que é o versículo 15, que tipo de amor Jesus usou para perguntar a Pedro? Ele usou o amor agape, que é o amor perfeito de Deus. Em outras palavras, ele perguntou, tu me amas com um amor perfeito? E em cima, a palavra pleon aqui, essa é a minha segunda observação, significa muita coisa dentro desse texto. Porque pleon, ela traz como uma espécie de aumentativo a tudo o que Jesus fala aqui para Pedro e, sobretudo, a sua pergunta. Assim que pleon é literalmente mais ou muito mais, com a ideia de abundantemente, mais profundamente, mais altamente, mais fortemente. Essa é a ideia da palavra pleon, e tuton é o pronome que refere a estes ou a estes outros. No nosso português, você deve ter a sua Bíblia, quando você lê o versículo 15, você vê então que Jesus perguntou, Simão Pedro, me amas muito mais que estes ou que estes outros? Ou seja, aqui as duas primeiras observações, que eu vou trazer outra vez na parte 1 da semana que vem, refere essa palavra agape, que é o amor perfeito, e por que Jesus perguntou a Pedro a primeira vez, usando a palavra mais alta, mais profunda e mais completa, referente a amor. A segunda observação, em cima de estar perguntando a ele, ou demandando de repente o amor perfeito, ele acrescenta o aumentativo a esse amor. Me amas com amor perfeito muito mais que estes outros? Essa é a primeira e a segunda observação. A terceira coisa que vamos ver é que Pedro, quando respondeu, ele disse aqui, legei autor, disse ele, referindo-se a Pedro, legei, disse autor ele. Essa é a resposta de Pedro. Nai, Kyrie, sim, Senhor. Su oidas rote filose. Tu sabes que amo a ti, ou, vendo ao contrário, te amo. Ou seja, se você observar bem, Jesus perguntou a Pedro, tu me amas? Usando o termo referente ao amor perfeito de Deus, que é o agape. Porém, com a resposta que vimos aqui de Pedro, qual é o amor que identificamos na resposta de Pedro? É a segunda classe ou a segunda categoria de amor, que é o amor filia, que vamos ver daqui a pouco, porque ele disse, sim, Senhor, suoidas rote filose. Amo a ti ou te amo, porém, com amor filia, que é a segunda classe ou a segunda categoria de amor, porque o filia é o amor humano, o amor de pessoas limitado e cheio de defeitos. Mesmo assim, Jesus seguiu a conversa e na parte final desta primeira parte da conversa, Jesus disse, legue autor, disse ele, agora referindo-se a Jesus, bosquetá arniamu, apacenta os cordeiros meus, ou apacenta os meus cordeiros. Algumas versões trocam essa palavra bosque para pastoreia e também troca a palavra arnia, em lugar de dizer cordeiros, dizem ovelhas. Os dois são corretos e os dois estão nesse texto completo, como vamos ver na semana que vem. Este é apenas um versículo e aqui só fala em apacentar, que é bosque, e arnia, que é cordeiro. Então, a minha terceira observação nesse texto é qual é a diferença entre pastorear e apacentar.
Por que fala em pastorear? Porque o versículo 16, que está bem aqui nesse grupo de versos, e também o 17, usam as duas palavras. Nessa primeira parte, Jesus disse: apacenta meus cordeiros. Em outro momento, diz: pastoreia minhas ovelhas. Esta deve ser a segunda vez que ele responde a Pedro, depois que Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. Então, qual é a diferença entre apacentar e pastorear? Ademais, qual é a diferença entre cordeiros e ovelhas? Se pensamos em termos de igreja, quem seriam as ovelhas e quem seriam os cordeiros? E também, se pensamos em termos de ministério, que seria pastorear e que significa apacentar, biblicamente falando? Será que qualquer um pode pastorear? Será que qualquer pessoa pode apacentar? Então, vamos ver o que é que Jesus realmente esperava de Pedro, não apenas de uma resposta humana, de um homem tão cheio de falhas como Pedro e também como nós, mas com uma perspectiva ministerial bastante alta. Porque desde que ele esperou de Pedro uma resposta, possivelmente à altura do que ele perguntava, usando a palavra mais alta, referente a amor e em cima muito mais que todos os demais. Então, o que podemos entender ministerialmente falando sobre essa diferença de terminologia? Agape e filia, ovelhas e cordeiros, pastorear e apacentar. Como será que podemos entender toda esta gama de terminologia biblicamente falando? E vamos ver então o que é que o grego do Novo Testamento nos ensina, porque uma vez que o texto está em João, que está no Novo Testamento, analisaremos de acordo ao idioma original do mesmo testamento, neste caso o Novo Testamento, que é o grego. Em português, trago aqui a representação desse mesmo versículo. Vemos então que literalmente lemos: depois de terem comido, que é a palavra eristesan, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Então veja a palavra, mais do que estes outros, pleon tuton, mais do que, muito mais que esse, muito mais profundamente, muito mais altamente, muito mais abundantemente, tudo que todos esses. Eu imagino que havia um grupo assim perto para que Jesus dissesse estes, mais que estes, porque esse estes é um pronome que se aplica para apontar alguém ou alguns que não está muito distante, fisicamente falando. Então, eu imagino que os outros discípulos de Jesus estavam ali por perto e Jesus deve ter apontado para eles e disse: tu, Pedro, me amas muito mais que eles ali, imagino eu, certo? Para então usar ou entender como foi que se aplicou esse pronome. Porém, tudo isso vamos entender dentro da primeira, segunda e terceira parte deste vídeo, porque, como disse, isto é apenas uma introdução. Vemos que a primeira resposta de Pedro foi, ele respondeu: sim, Senhor. Vemos aqui, Nai Kyrio, Kyrie. Tu sabes que te amo, suoidas rotefilosse. Porém, a categoria do amor foi inferior àquela categoria que Jesus usou aqui em cima, agapaz me ou agape, que é o amor perfeito de Deus. Veremos então como entender isto, porque o nosso português e nenhuma outra língua secular mostra essa diferença. Somente diz: tu me amas, e a resposta é: sim, Senhor, eu te amo. Não mostra com que categoria de amor Pedro revelou amar a Jesus. Então Jesus disse ao final: apacenta meus cordeiros. Ou seja, apacenta agora, no próximo versículo, pastoreia. Aqui diz cordeiro, no próximo versículo menciona ovelhas. Qual é a diferença entre esses? Vamos ver como entendemos tudo isso a partir do próximo vídeo. Vemos então que a pergunta central, como já vimos, é exatamente esse versículo. Pedro, tu me amas mais do que estes? Outra vez, me amas mais. Eu gosto muito desta palavra aqui, porque ela faz toda a diferença dentro deste texto. Estes se referia a alguém que estava proximamente próximo daquela área. E em grego, outra vez, Simo Ioannu, agapasme, agape, está bem aqui. O verso, a palavra ou o verbo está conjugado, por isso muda um pouco a terminação, a parte final da palavra. Agapas me, amas a mim, ou me amas, pleon, muito mais
que estes que estão ali, que estes outros. Esta palavra, esta pergunta é a nossa pergunta central para todos esses 3 versículos que vamos, todos esses 3 vídeos que vamos começar a ver. A segunda parte da nossa introdução fala sobre algumas perguntas de análises. Então, minha primeira pergunta é: por que Jesus perguntou a mesma coisa 3 vezes para a mesma pessoa? Por quê? Como será que podemos entender isto? Porque se Jesus tivesse perguntado as 3 vezes a mesma pergunta para 3 pessoas diferentes, faria mais sentido. Porém, não foi assim. Ele perguntou 3 vezes a mesma coisa para a mesma pessoa. Qual é o segredo dessa insistência? Porque Jesus estava persistindo com aquele indivíduo chamado Pedro. O que será que podemos entender disso? Vamos ver o que entendemos no próximo vídeo. O que significa cada pergunta? Será que Jesus tinha um propósito específico, particular, assim meio implícito com cada uma dessas 3 perguntas, que na verdade pareciam ou soavam como se fosse a mesma coisa, quando na verdade não foram? Vamos ver no texto original que não foram a mesma coisa. Foram 3 perguntas bem parecidas, porém com mensagens muito diferentes, de acordo ao original do Novo Testamento. Veremos então que eu trouxe como uma breve resposta para essas 2 perguntas que faço aqui. Depende do termo referente ao amor que Jesus usou em cada uma delas. Eu já lhes expliquei antes, porém agora eu vou mostrar a palavra. A primeira palavra que usamos para falar de amor é a palavra agape. Isso é um substantivo, que significa literalmente amor perfeito e que logicamente se refere apenas a Deus, porque é o único que é o dono, a fonte, o canal do amor perfeito. O nosso amor é muito diferente, gostaríamos de chegar a esse nível, porém sabemos que o amor humano fraternal é diferente. Então o agape é o amor perfeito de Deus. A segunda categoria de amor no grego é o filia, que é literalmente amor fraternal ou amor de irmãos. O terceiro é o estorgê, que é o amor familiar e aquele que se refere de pais a filhos e filhos a pais. E o quarto é o amor eros, que é o amor sexual. Neste caso, nesse texto, como já expliquei, não entraremos nessa quarta categoria de amor, porque não estamos falando de casamento, nem de matrimônio, nem nada disto. Estamos somente falando de uma relação entre Jesus e um dos seus discípulos. E neste caso, hoje se estende até nós também. Então, a conversa entre Jesus e Pedro está entre agape e filia. Jesus perguntou com amor agape, Pedro respondeu com amor filia, e vamos ver como foi que terminou esta conversa com relação a esses 2 textos. Veremos então que a terceira parte da minha introdução se refere a algumas perguntas complementares. Por exemplo, o que significa ovelhas e cordeiros? Já mencionei isso antes, e isso aqui vamos descobrir nos próximos vídeos. Existe alguma diferença entre ovelhas e cordeiros? Qual é a diferença máxima ou mais importante entre eles? Quem será que precisa de mais cuidado ou mais atenção entre esses 2? Quais são as diferenças entre eles? Qual destes 2 é o mais forte e qual será o mais fraco? Será que existe isso? O que significa pastorear e apacentar? Será que há alguma diferença? E agora, neste caso, eu menciono uma coisa para vocês. Quando analisarmos a palavra pastorear, também necessitaremos entrar no que quem é o pastor, ou quem pode ser um pastor. Quais devem ser suas características ou qualidades principais? Será que qualquer um pode ser pastor? Será que basta apenas estudar teologia e começar a pastorear? Quem é realmente que pode ser um pastor? E dentro ainda do âmbito ministerial, que seria este apacentar? Qual é a definição? Será que se trata de um trabalho diferente do pastorear? Como é que se apacenta, por exemplo, aqueles que são os novos convertidos, os novos que se estão agregando ou chegando à igreja? Qual é a diferença principal entre pastorear e apacentar
e, sobretudo, quem é o pastor ou como deve ser um pastor. E aí, ademais, com quem Jesus relacionou cada um desses termos. A quem Jesus aplicou o pastorear e o apacentar. Ele dizia aos dois, a Pedro, porém, com uma clara diferença, que é o que vamos ver nos próximos vídeos, partes 1, 2 e 3. No compromisso final desta referência, vimos que em cada resposta de Jesus, ele ordenou, chamou, convocou e comprometeu a Pedro a fazer algo. Se você lembra bem, cada vez que ele perguntou, Pedro, tu me amas? Pedro dizia, sim, Senhor, eu te amo. E Jesus dizia, então, pastoreia minhas ovelhas, apacenta meus cordeiros. Jesus lhe dava uma tarefa cada vez que ele dizia assim, eu te amo. Então a pergunta principal é por quê? Por que Jesus deu a Pedro uma tarefa? Porque ele o comprometeu. Esta palavra é bastante forte, tanto na nossa vida cristã, quanto na nossa vida ministerial e de serviço a Deus. E quando eu falo em vida ministerial, eu não estou falando que você tem que se tornar um pastor, um evangelista, um apóstolo, algo parecido. Eu não estou dizendo isso. Basta ser um cristão para entender que temos mais que responsabilidade, mais que obrigação, temos o privilégio de poder compartilhar com outros sobre esse poderoso Deus que conhecemos e sua poderosa palavra. Então, neste caso, Jesus quis comprometer a Pedro, por isso ordenou. Quando ele disse, então, apacenta minhas ovelhas, pastoreia meus cordeiros, ou pastoreia meus cordeiros, e quando deu funções a Pedro, ele estava dando uma ordem, ele ordenou. Também estava implícito um chamado, ele disse, olha Pedro, pastoreia, uma vez que se deve pastorear, também se deve ser um pastor, ou seja, o pastor é quem pastoreia, não é qualquer pessoa, assim que Pedro ali recebia um chamado, convocou. O convocar é chamar com a consciência plena do que a pessoa deve fazer e em que deve converter-se, ou melhor, o que deve ser dentro deste aspecto ministerial ou desse chamado específico que Deus nos faz. Então, esta convocação de Deus, a Bíblia diz que é algo que não podemos revogar, não podemos anular, não podemos mudar, não podemos ser indiferentes, não podemos destruir, não há saída. Uma convocação permanece para sempre. E por fim, em tudo isso, comprometeu. E ele deixou bem claro, a partir de agora, Pedro, tu não eres inocente, faz isso, pastoreia, apacenta, cuida, ensina, ministra. E, irmãos, esse é o chamado que todos temos, porque todos somos partes da grande comissão. A pergunta aqui é com relação a Pedro, por quê? E qual é o significado de tudo isto? Que significou cada uma dessas vezes em que Jesus o comprometeu? Comprometeu. E quero nesse ponto dizer uma coisa mais. Quando o Senhor Jesus nos chama ou nos salva para ser seus filhos, Ele não nos chama para ser como adornos na igreja. Eu não creio que Ele nos chama para que estejamos sentados aí sem fazer nada, só escutando e voltando para casa e achando que isso é tudo o que significa a vida cristã. O Senhor nos chamou para a igreja congregar, aprender, receber, tudo juntos, mas também para fazer algo em sentido de comunicar as boas novas aos demais. Por isso a Bíblia diz lá em Mateus, lá no fim do Evangelho de Mateus, nos chama a grande comissão, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. E essa toda criatura implica a família, os amigos, aqueles lá do trabalho, os vizinhos, os que moram do outro lado da rua, enfim, todos. Toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo, e o que não crê será condenado. Ou seja, o Senhor nos deu uma responsabilidade que implica em um compromisso, o mesmo que dava Pedro naquela vez. Minha conclusão final para esta introdução é a mesma pergunta do início. Pedro, tu me amas? E aqui eu quero enfatizar a vocês novamente. Me amas com amor perfeito, pleo, muito mais que todos estes, muito mais que aqueles lá, muito mais que aqueles que estão na tua casa, muito mais que aqueles que estão no teu trabalho, muito mais que esses que estão inclusive na igreja. Tu me amas muito mais que esses que estão à tua volta. Então, se tu me amas, faz algo. Agora, por que será que Jesus criou esse tipo de sequência? Primeiro perguntou,
esperou a resposta e deu um resultado, uma conclusão. Então, se tu me amas, faz isto. Foi a resposta de Jesus a Pedro. Agora eu quero te dizer uma coisa bem importante. Sabia que você pode trocar neste momento, só para a nível de experiência pessoal com esse texto? Seria bom que você tentasse trocar o nome Pedro e colocasse o seu nome. E veja como você se sente. O que será que você entende? Que tal se eu coloco aqui o meu nome? Carmen, tu me amas mais do que todos estes? Se Jesus me perguntasse isto a mim, que será que eu diria ao Senhor? Talvez algum de nós responda mais ou menos assim: bem, Senhor, eu nunca havia pensado nisto, sabe? Me dá uns dias, eu vou pensar, depois eu volto com a resposta. Talvez alguns digam assim. Talvez alguns de nós respondamos rápido, como Pedro, imediatamente sem pensar e sem saber, inclusive, o que estamos dizendo. Então, a primeira coisa, tenta mudar. Por um segundo apenas, quando lês esse texto, coloca aqui o teu nome. Marta, tu me amas. José, tu me amas. Francisco, tu me amas. Tu me amas mais do que todos estes? A outra coisa é, qual seria a tua resposta se Jesus te fizesse esta mesma pergunta? Qual seria a tua resposta? Terceiro, com que tipo de amor tu responderias a Jesus? Pedro respondeu com a segunda categoria de amor, que foi o amor humano, o amor imperfeito, limitado, que foi o amor filéu ou amor filia. Enquanto Jesus perguntava com a primeira categoria, o amor perfeito, ele respondeu com a segunda. Então, qual seria o tipo de amor que tu ou eu usaríamos para responder ao Senhor Jesus esta pergunta? E a quarta, depois de fazer isso, depois de responder como será que nos sentiríamos dentro do contexto de todo este versículo. Então, estas e outras perguntas referentes ao mesmo texto estaremos respondendo tanto na primeira, na segunda e na terceira parte desses vídeos, porque hoje somente vimos uma introdução e eu espero que hajas entendido todo o comentário que fiz, porque verdadeiramente regressaremos na semana que vem com a parte 1, que trará todos os detalhes de tudo que temos que aprender juntos nesse importante e profundo texto bíblico, desde o grego koiné do Novo Testamento, ok? Então te vejo lá novamente. Bye, bye!